Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, de Geografia, mais uma vez com vocês. Nessa aula em especial estaremos falando um pouco sobre os conteúdos a respeito da hidrosfera. Então, o nosso tema agora é a camada aquosa do planeta Terra e estaremos aí numa sequência, né, de estudos sobre a dinâmica da hidrosfera no planeta, ok? Então vamos dar uma observada aqui. Antes de mais nada, gostaria de mostrar essa letra de música que aparece bastante no vestibular, que é a música Planeta Água, do Guilherme Arantes. Uma música que o pessoal vai brincar bastante. E aí, talvez, no decorrer dessa aula, eu peça para você fazer uma análise dela e a gente tira alguns pontos aqui para poder trabalhar essa letra de música, tá bom? Então vamos definir logo de cara para você o que é a água, né? A água é uma substância abundante na Terra e cobre aproximadamente 3/4 da superfície. Então o planeta tem uma superfície na ordem de 511 milhões de quilômetros quadrados. 70% dessa superfície é uma área submersa, isso dá mais ou menos uns 300 milhões, 350 milhões de quilômetros quadrados. O restante seria de superfície emersa. Então, é importante nós entendermos essa porção líquida do ponto de vista da sua distribuição, do seu uso. Aliás, aqui é importante nós entendermos que existe, como nós estudamos essa água nos oceanos, ok? E a distribuição dela na superfície terrestre, onde você vai encontrar literalmente aí os lagos, os rios, enfim, tá? Então, ou você tem a água no oceano, ou você tem ela na superfície terrestre, tá? A gente vai focar bastante nessa parte aqui. Vamos pensar bastante nessa porção aqui, tá bom? Então, vamos bater o olho aqui, pensar na origem da água no planeta Terra. Então, a água surge no planeta Terra no momento em que nós temos o resfriamento da superfície e a formação da crosta, lá atrás, mais de 2 bilhões de anos. Então, eram expelidos aí hidrogênio e oxigênio que acabaram se condensando na forma de chuva e a água começou a precipitar na superfície, formando aí os oceanos primitivos, né? Então, desde aquela época até hoje, esse processo todo foi, né, se concretizando através do chamado ciclo hidrológico, que a gente precisa entender também como é que ele funciona. Então, o ciclo hidrológico nada mais é do que aquele processo em que, quando nós temos a inserção da radiação solar, ocorre na superfície terrestre a evaporação do solo, a evaporação dos oceanos, a evapotranspiração da superfície dos vegetais, né? Evaporação dos rios. Então, à medida que você tem a formação das nuvens, certo? Você tem, então, um processo que a gente chama de condensação. Então, a água sai do seu estado gasoso, ele sai primeiro do estado líquido para o gasoso. E aí, do gasoso, ele volta a ser líquido novamente. Esse processo é a condensação. Pode ocorrer a sublimação também, que é a passagem dessa água direto para o estado, o estado gasoso aí, tá bom? Enfim, aí o que, que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o processo de evapotranspiração acontecendo, condensa, vem para a superfície, e aí nós vamos ver ela escoando na superfície e infiltra. À medida que infiltra, ela percola e vai formar os rios e fecha o ciclo novamente, tá? Então, evapotranspiração, condensação, precipitação, escoamento superficial, infiltração, e aí novamente o processo se conclui, tá? Onde nós vamos encontrar aí o famoso ciclo da água acontecendo. Então, vale a pena a gente revisar algo simples, nada do outro mundo, ok? Beleza, vamos falar dos tipos de precipitações. Então, você já aprendeu comigo lá atrás que são 3 formas de chuva. Chuva convectiva, chuva orográfica e a chuva frontal, tá certo? Essas precipitações podem acontecer na forma de chuva mesmo, ou pode acontecer na forma de neve, ou pode acontecer na forma de granizo, tá? Então, como é que acontece a precipitação na forma de neve, né? São regiões onde a temperatura é baixa, então você vai ter ela acontecendo assim, ó, dessa maneira aqui, né? Então, regiões com bastante altitude e regiões polares, essa precipitação, quando a chuva vai acontecer, você tem então o congelamento disso aí, tá? Então, importante.
Aí você também tem a questão do granizo, né? Granizo nós vamos encontrá-lo nessa forma aqui, ó. Então, quando ocorre a chuva, essa precipitação vai acontecendo, camadas mais frias da atmosfera, você vai tendo a aglutinação dessas gotículas e você tem a formação de granizo, tá? Então é importante a gente entender isso aí. Pode acontecer em regiões de climas equatoriais, tropicais, e normalmente quando acontece isso, vai estar associado às chamadas cúmulos nimbus, são essas nuvens aqui, ó. Aqui eu estou olhando ela de perfil, quando você vê ela do espaço, você vê ela dessa forma. Então pode acontecer essas chuvas de granizo na presença de cúmulos nimbus, né? E a chuva normal mesmo, né, que é essa que acontece na convecção. Então você vai ter essas chuvas que nós normalmente a conhecemos aí. Bom entender as formas de precipitações, ok? Aqui um esqueminha, né, que mostra como é que funciona as chuvas de granizo, né? Então, o vapor sobe, né? Então, lá em cima as convecções do ar promovem a chuva. Então, quando essa chuva acontecer, passando por uma camada de ar mais fria, você tem então o granizo se formando, tá? E aí você tem ele vindo para a superfície aí, tá? Então, bem fácil entender esse processo. Onde encontramos a água? Na superfície terrestre, isso é legal. Você pode encontrar ela nos oceanos, você pode encontrar ela congelada nas calotas polares, nas nuvens, né, nos continentes, nos rios, lagos, nos aquíferos. Você pode encontrar ela de diferentes formas na superfície, né, onde podemos encontrar, inclusive, organismos vivos, tá? Então, só para você ter uma ideia de como e onde encontrar essa água. Tá? Disponibilidade na água no mundo, então, de 100% da água existente no planeta, 97,5% estão no Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, no Índico e nos oceanos glaciais, que são oceanos formados com águas desses três grandes oceanos. Então, grande parte da água na superfície terrestre é salgada, tá? E aí, o que sobra são 2,5% de água doce. Essa água, então, você tem 70% de água congelada em geleiras, topo de montanha ou nos polos. Quase 30% você vai ter de água subterrânea, outros reservatórios que não chegam a 1%, e uma fração pequena é em rios e lagos. É essa água, que é a água que nós temos ela na superfície, que é água praticamente comprometida, né? É, ou com poluição, ou com uso inadequado, fazendo ela desaparecer aí, tá? Então, importante nós entendermos aí que a água disponível mesmo para consumo humano, ela é bem complicada, tá? Porque já é uma fração pequena, e aí você tem dificuldade de ter acesso a ela, e a água mesmo de facilidade na superfície, a porcentagem é muito pequena, tá? Então, tem alguns mapas aqui para comentar com você sobre a distribuição da água a nível de mundo, né? Então, a total de água doce disponível per capita no mundo, ela é bem irregular. Então, veja você aqui, ó, metros cúbicos por ano abaixo de 500 milímetros, que é uma escassez mesmo, são essas áreas aqui, ó, tá? No deserto do Saara, no Oriente Médio, né? E temos escassez crônica de água, tem um pouquinho mais de água, mas é complicado também, são essas regiões aqui, ó, de limite, no Sahel principalmente, né? E aí onde a água é mais abundante, né? Então peguemos aqui acima de 5.000 metros cúbicos, né? Bem interessante. Então a América do Sul tem, né, esses recursos, aqui a América anglo-saxônica, né, a Rússia, praticamente aí o continente europeu, a própria Austrália, sul e sudeste asiático. Então, é interessante nós sabermos dividir e entender que essa água não está bem distribuída na superfície terrestre. E por isso gera-se algumas tensões e conflitos. Não se esquecendo que existem algumas áreas que nós não temos dados, né? Como é o caso aí da Groenlândia, enfim, outras regiões do globo, tá bom? Ou de países que não fornecem informações, como é o caso aqui, né, do Tibete, essa regiãozinha aqui, regiãozinha da China, né, a Caxemira e tal, área de disputa entre eles lá. Vamos falar um pouquinho então sobre o mundo, né, população usando água potável, 2015, então nós temos aí
de 91 a 100% de acesso à água potável. No continente americano é bem legal isso. Temos algumas áreas aqui, ó, né, na Europa, sul e sudeste asiático, né, áreas intermediárias, né, vamos pegar aqui, por exemplo, 76 a 90%, ainda aparece algumas regiões no mundo e tal, mas a área crítica mesmo são essas áreas aqui, ó, essas duas áreas aqui, ó, onde você vai encontrar predominantemente isso na África, né, essa regiãozinha da Mongólia, ou em áreas aqui onde você tem o Paquistão, enfim, tá? Então é importante você entender que não é o fato de ter água que você vai ter ela disponível em quantidade e qualidade para consumir. Dando continuidade, então, vamos falar um pouco sobre as correntes marítimas. Correntes marítimas seria um movimento da água do oceano, e essas correntes vão trazer características das suas áreas de origem, né? Elas podem ser correntes marítimas quentes, ok? E podem ser correntes marítimas frias. Vai depender de onde ela se formar. É importante nós entendermos algumas dessas correntes, né? Peguemos aqui, ó, o azulzinho, a corrente fria, corrente de Humboldt, corrente das Malvinas ou Falklands, de Benguela, grande corrente do oeste, corrente Oyashivo, né, a corrente das Canárias, a corrente da Groenlândia, do Labrador, da Califórnia, né, são todas correntes mais frias. Em contrapartida, nós temos as correntes quentes, como por exemplo a do Brasil, a corrente do Golfo, a corrente do Pacífico Norte, né? Temos aqui a equatorial norte das Guianas, subequatorial das Agulhas, né? Vamos encontrar a corrente Kuroshio, a corrente equatorial norte, enfim, né? Importante você entender que essas correntes marítimas elas vão influenciar na dinâmica climática, tá? É importante você estar atento com relação a isso, né? Então, temos que entender também essa questão que envolve aí as correntes marítimas. Porque as correntes marítimas vai promover um maior índice pluviométrico ou não. E é ela que vai favorecer, através do ciclo hidrológico, a presença de água nos rios e por aí vai. Então, é bem interessante a gente entender essas características, né? Veja você que, dependendo da corrente aqui, você pode ter deserto ou não, tá vendo? Percebe que a maioria dos climas desérticos no mundo estão associados com correntes frias e associada também com a altitude que bloqueia a entrada de umidade para dentro do oceano. Então é importante estar atento com relação a isso, tá? Então vamos falar um pouquinho da ressurgência, né? O que seria a ressurgência? É aquele fenômeno em que a água fria do fundo dos oceanos consegue chegar na superfície trazendo nutrientes. E à medida que ela traz nutrientes, você vai ter uma maior quantidade de peixes, certo? Então, normalmente, onde você tem ventos que vão levar água quente da superfície, facilita a entrada de água fria que vem do fundo do oceano. O nome desse fenômeno é ressurgência, e a ressurgência pode acontecer em várias regiões do globo, né? Peguemos aqui, ó, é comum esse fenômeno nessa região, né? O fenômeno El Niño acaba com a ressurgência, né? Você deve ter visto comigo lá atrás que o fenômeno El Niño tem a ver com a diminuição dos ventos alísios de sudeste. Diminuir os ventos alísios de sudeste, fica mais quente aqui, mas normalmente, quando os ventos sopram normais, a umidade vem para cá na Austrália, e aí acontece a ressurgência aqui, a quantidade de peixes. Então, ressurgência acontece em várias regiões. Outra área importante aqui, ó, também temos a ressurgência acontecendo aqui, na região da região do Japão, ó, onde você tem a corrente Oyashivo, Kuroshio, na Califórnia também acontece isso. Em várias regiões do globo vai acontecer esse fenômeno da chamada ressurgência, na África e por aí vai, tá bom? Então aqui a gente termina essa parte introdutória de hidrografia. Espero que você tenha gostado. Sucesso e bons estudos!